Fala galera, professor Adriano Guimarães e agora nós vamos continuar na nossa famigerada Lei 1118. Galera, agora vamos iniciar o livro 1, entendeu? Fechamos ali o bloco de disposições preliminares, onde eu falei sobre o que é o funcionário público, o que é o cargo público, formas, né, de cargo público, o cargo em carreira, organizado em carreira, os cargos isolados, o que era um quadro, dentre outros. Hoje, nós vamos começar aqui, ó, no livro 1, tratando de alguns assuntos, tá bom? E do que o livro 1 trata? Ele trata exatamente de investidura, exercício e vacância. Cara, investidura é um tópico extremamente quente, tá bom? Adriano, quais são os tópicos que mais caem da legislação, geralmente de estatuto? Investidura, formas de provimento, né, que seria o nome mais utilizado. A gente vai ter ali as licenças, também outra forma que cai bastante. E, por fim, nós teríamos ali aquela parte de processo administrativo, sindicância e penalidade. São os tópicos aí, né, coqueluche. Mas, antes de qualquer coisa, deixo aqui, olha, a te falar o que seria, né, o que seria as formas de provimento, por exemplo, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui lá na frente, galera. Deixa eu colocar isso bem lá na frente, para a gente ter aqui uma ideia bem legal, tá bom? O que seriam o provimento? Deixa eu dar uma noção inicial. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Eu vou ter aqui algo que é chamado de investidura, provimento, exercício e vacância. O que é a investidura? Cara, a investidura, ela basicamente é o momento que o indivíduo ele entra no cargo público, tá bom? O antes de entrar no cargo público. O que ele precisa fazer? E aí, o que ele precisa fazer para entrar no cargo público? Cara, precisa disso daqui, ó. Né? A investidura passa pela etapa do concurso, a homologação do concurso e a nomeação. Então, são fases pré, né, que antecipam o momento da investidura no cargo. E o que é a investidura no cargo público? É o exato momento que ele entra no cargo público. Então, ele vai entrar no cargo aqui, olha. Ele entra no cargo exatamente aqui, ó. Então, aqui ele irá entrar no cargo. No ato de posse, ele vai se tornar o quê? No ato da posse, ele se torna servidor público, galera. Tá ok? Então, ele entra como servidor. E a vacância? O que é a vacância? Cara, a vacância significa sair do cargo ou sair do serviço público, como no caso quando o indivíduo ele aposenta ou quando ele morre, falece, entendeu? Então ali, olha, ele deixa de ser servidor público e agora ele vai virar um aposentado, tá bom? Então a vacância é o momento da saída. O que é o exercício? Cara, do momento que ele toma posse ao momento que ele começa a trabalhar, tem um intervalo. Olha só um exemplo. Vamos imaginar que tu vai para uma entrevista de emprego, tá bom? Aí o cara vai na entrevista e fala o seguinte: olha, hoje à tarde ainda eu ligo para ti. E tu faz a entrevista às 10 horas da manhã, tá bom? Fez a entrevista às 10 da manhã. Quando dá 1 hora da tarde, aí o recurso humano te liga e fala bem assim: olha, você foi contratado, tá bom? Optamos por você. Você poderia passar hoje ainda para assinar o contrato, né? Ver a documentação e tudo? Aí tu fala, não, eu posso sim. Aí tu corre para a empresa, né? Chega lá 2 horas, aí tá lá o contrato e tu vai e assina o contrato de trabalho. No momento que tu assinou o contrato de trabalho, a equivalência no serviço público é o fato de tomar posse.
Por quê? Naquele exato momento, aquela vaga foi preenchida com você. Agora a pergunta é, assinou o contrato, tu já vai direto para o local de trabalho? Não, cara, não. Em regra, tu vai perguntar o seguinte, e aí, quando é que eu começo a trabalhar? Não é? Ou melhor, no serviço público, o servidor, após tomar posse, ele vai perguntar quando é que eu entro em exercício, não é? Quando é que eu começo a trabalhar ou quando eu entro em exercício. E aí, no serviço público, vão te falar, olha, tu tem até 15 dias para começar a trabalhar, ou melhor, tu tem até 15 dias para entrar em exercício. Adriano, é sempre 15 dias? Não. Dependendo da legislação, na 8.112, que é o Estatuto Federal, é 15 dias. Aqui a gente vai ver, entendeu? O regramento, no Estatuto Estadual tem outro, então a gente vai ver esse detalhe. Então, exercício é o quê? Significa trabalhar. É quando você de fato começa a trabalhar. A jornada está relacionada ao quê? À carga de trabalho, né? Quantas horas você vai trabalhar. Então, galera, o que é a investidura? A investidura está relacionado com o ato de tomar posse. E o que é a posse? A posse, por equivalência, seria assinar o contrato de trabalho. Entendeu? Ele assina o contrato de trabalho. Não é? Melhor. A investidura aqui, ó. Tá? A investidura, paguei indevidamente. Ocorre ali na posse. Ok. O provimento está relacionado à forma que ele entra. A vacância é a forma como ele sai do cargo ou do serviço público. E o exercício nada mais é do que quando ele começa a trabalhar. Começa de fato o trabalho. Então é isso o que acontece, tá bom, galera? Então quando eu falar investidura, tu vai lembrar, opa, investidura é passar no concurso, esperar ser nomeado, levantar a documentação, verificar os requisitos, aí eu tomo posse. Fui investido no cargo público, entendeu? O que é o provimento? Provimento é o modo como eu entro no cargo público. Então eu posso entrar no cargo público por nomeação, por promoção, por recondução, readaptação, reintegração. A gente vai ver. O que é a vacância? A vacância é como eu saio. Como é que eu saio do cargo público? Eu posso sair por exoneração, demissão, falecimento. E o exercício? O exercício é o exato momento que eu começo a trabalhar. Começo a exercer as atribuições do cargo, tá bom? Grava isso daí na cabeça. Com isso na cabeça, a gente vai iniciar a nossa aula 1, tá bom, galera? E aí, na nossa aula 1, o que a gente vai ter? Requisitos para o provimento, tá bom? Olha só, requisitos para o provimento. Quais são as formas, primeiro, de provimento? Adriano, quais as formas de provimento? Primeiro, eu tenho como formas de provimento essas aqui, ó. Eu tenho a nomeação. E a nomeação é a forma chamada de originária. É a forma de nomeação originária. Adriano, por que originária? Porque, olha só, é o primeiro contato do indivíduo com o serviço público, entendeu? Então, todo mundo que é nomeado significa o quê? Ele está entrando no serviço público naquele momento. Adriano, e se ele for servidor já em outro órgão, entendeu? Também é considerado originário? É sim. Porque ele está entrando naquele cargo primeiro pela nomeação. Agora, o que vai ocorrer naquele cargo ao longo da vida dele, aí são outras coisas.
Então, a nomeação é a forma originária. E as demais, galera? E as demais formas, elas são formas derivadas, entendeu? Elas são derivadas. Porque só vai ser promovido quem um dia foi nomeado. Só vai ser reintegrado quem um dia foi nomeado. Adriano, como assim reintegrado? O reintegrado é o cara que foi demitido e volta para o serviço público, entendeu? Ele comprova que a demissão foi ilegal. Então pensa comigo, qual é a possibilidade de um cara que não foi nomeado, que não é servidor público, ser reintegrado no serviço público? Tem como, entendeu? Não há como. Por quê? Porque aquele cara, na realidade, ele nunca integrou. Então, primeiro ele tem que ser nomeado para tomar posse e entrar no serviço público. Aí, se porventura um dia ele fosse demitido, seria reintegrado. Então, esse é o fundamento da nomeação originária e da derivada. Preste atenção que nós temos quantas aqui, ó? Nós temos aqui, ó, a promoção, a reintegração. Aqui está revisão, mas está errado o texto, é reversão. A gente vai ver até ao longo da legislação que aparece como reversão, tá bom? A gente tem o aproveitamento. Adriano, e a transferência é forma de provimento? Não. Na realidade, a transferência ela é uma forma de provimento doutrinariamente conhecida. Só que ela é inconstitucional em nosso país. O Brasil não aceita, não reconhece transferência como forma de provimento. Mas lá na frente eu falo que é a transferência, mas no primeiro momento você só tem que saber que transferência é inconstitucional. Então a gente vai riscar aí da nossa lei. Adriano, e se eu for estudar outros estatutos? Cara, também em qualquer estatuto do país, transferência é inconstitucional. Além dessas derivadas aqui, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4 derivadas aqui, eu vou ter também, cara, essas duas aqui, ó, que é a readaptação e a recondução. Coloquei ali como forma de observação porque elas aparecem também nesse estatuto. Também são formas de provimento, ser readaptado e ser reconduzido. Isso me faz o quê? Um total de 6. Então, olha só. Vou criar agora aqui esse mapa para ficar um negócio legal para ti. Formas de provimento. Formas de provimento. E aí, o que é provimento do cargo público, o que é prover o cargo público, é colocar alguém lá dentro para ocupar. Esse cargo público, ele tem formas originárias. Deixa eu organizar isso aqui para ficar legal para vocês. Eu tenho formas originárias e formas derivadas, não é? Eu tenho forma originária e tenho forma derivada. O que é uma forma originária? A forma originária que nós conhecemos é a nomeação. A forma originária que nós conhecemos é a chamada nomeação. E o que é a nomeação? Cara, a nomeação é quando o prefeito de Manaus, entendeu? Ele publicar um decreto dizendo: estamos nomeando teu nome lá, Adriano da Silva Guimarães, para o cargo X. O que o decreto de nomeação está fazendo? Cara, ele está me chamando para que eu leve os meus documentos, entendeu? É a ligação do prefeito para mim isso, para que eu leve os meus documentos e possa tomar
posse, tá legal? Além da nomeação, eu tenho aqui as formas derivadas de nomeação, de provimento, desculpa. Formas derivadas de provimento. E aí, quantas formas eu tenho? Eu tenho 6 formas, galera. Tá bom? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá legal? Vou botar aqui bem ajustado. 5 e 6. E aí, quais são as formas que nós vamos ter, tá bom? São essas aqui, ó. Promoção, reintegração, reversão. Cara, aqui, ó, tá de laranja, tá revisão, mas o nome é reversão. Adriano, e na prova ele vai colocar revisão? Não vai, pô, não vai. Não vai porque no Brasil como um todo, a doutrina já é sedimentado, o nome é reversão. E o que é a reversão? É o aposentado que está na aposentadoria, cansado, não, vou voltar para o serviço público e aí ele retorna, tá bom? É uma forma de provimento. Então, vou colocar aqui, ó, primeira, promoção. Promoção. Cara, promoção, vou fazer aqui uma pequena anotação. Ocorre em qual tipo de cargo? Cargo em carreira ou cargos isolados? Adriano, lembrando lá das disposições preliminares, só pode ocorrer em cargo de carreira. E aí você lembra o que é uma carreira? Lembra, Adriano, uma carreira é vários cargos aglutinados, agrupados em uma classe. Então, a promoção significa o quê? Quando ele sai da classe 1 para a classe 2, correto? Então, a promoção nada mais é, a gente vai ver lá na frente, é mudar de classe, tá bom? Aí, depois da promoção, cara, a gente vai vir com uma sequência de R's, tá bom? Reintegração. Reversão. Readaptação. Recondução. E o último, o aproveitamento. O último é o aproveitamento. Eu vou te dar palavras-chave aqui, tá bom? Adriano, o que seria a reintegração? Cara, a reintegração, imagina que alguém foi demitido injustamente do serviço público. E aí agora ele vai retornar, tá bom? Então ele vai ser reintegrado. Então lembra, a reintegração tem a ver com demissão. É a demissão ilegal de um servidor. E aí ele retorna, tá legal? Ele retorna. Deixa eu colocar aqui, ó. Então vamos lá agora, ó, colocar cada um deles. Termo-chave, reintegração. Qual é o termo-chave? Demissão. É a volta do demitido. Reversão. Reversão é o servidor público que aposentou e que a lei permite que ele volte. Então aqui, ó, é o aposentado, o termo-chave. Então, quando na questão falar bem assim, fulano é aposentado, qual é a forma dele voltar? E aí os caras vão falar, o aposentado pode voltar por reintegração,
por recondução, por readaptação, por aproveitamento ou por reversão? E tu vai falar, não, isso é reversão, entendeu? Porque aposentado, reversão. Ou então, cara, servidor foi demitido, foi na justiça, provou que a demissão foi ilegal, ele vai voltar ao serviço público, qual é o instituto que ele usa para voltar? Aí os caras vão falar aproveitamento, readaptação, reintegração, reversão. Então vai falar, opa, isso daqui é reintegração, tá bom? O termo-chave vai te ajudar. Readaptação. Ele vai ter lesão, entendeu? Ele vai ter uma lesão física ou mental. Nós vamos ver que é um requisito para a investidura ele apresentar laudo dizendo, olha, eu estou fisicamente e mentalmente bem para exercício do cargo. Então, se ele sofre alguma lesão como servidor, automaticamente ele vai ser readaptado, tá bom? Recondução, cara, aqui a palavra-chave é servidor. Como assim, Adriano? Vamos imaginar que eu, Adriano, sou servidor, eu sou promovido para a classe de cima. Aí eu entro lá no cargo, só que o cargo que eu estou ocupando agora, teve uma pessoa lá que foi demitida ilegalmente. E aí esse cara vai para a justiça. Um belo dia esse cara volta. Quando ele volta, eu tô sentado na mesa, na cadeira, ele fala, que porra é essa, Adriano? Tá ficando doido? Tá pagando de doido, Adriano? Sai essa porra aí. Aí eu falo, não, porra, eu sou servidor aqui. Ele fala, não, volta pro teu lugar. E aí o que é a recondução? Eu vou retornar ao meu cargo anterior por algum motivo. Então, recondução só acontece com servidor público. Grava isso. E aproveitamento. Vamos imaginar que você entrou numa secretaria da prefeitura. Aí um belo dia dá a doida no prefeito. Porra, tô puto com essa secretaria. Quer saber? Vai deixar de existir. Aí o prefeito vai lá e extingue a secretaria. Bom, do dia para a noite, o teu cargo desaparece. E aí, o que ocorre? Entendeu? O que acontece quando o teu órgão ele é extinto? Fica chupando o dedo? Fica, mas em casa, entendeu? Tu vai para casa e tu vai receber proporcionalmente ao teu tempo de serviço. Sabe qual é o nome disso? Tu vai ficar disponível. Ah, Adriano, eu vou ficar disponível para o mercado? Não, tu vai ficar disponível somente para a prefeitura. Se pintar uma outra vaga em qualquer canto da prefeitura, o RH te liga. Ei, fulano, tá em casa? Bora, hora de voltar. Então, aproveitamento tem uma relação direta com o disponível. Adriano, não entendi porra nenhuma. Não, não é para entender. Nesse primeiro momento, você tem que saber que existem formas de provimento. Essas formas de provimento se dividem em originária e derivadas. Qual é a forma de provimento originária? Nomeação. Quais as formas de provimento derivadas? Promoção, reintegração, reversão, readaptação, recondução e o aproveitamento. Aí você vai lembrar, opa, a promoção ocorre na carreira, a reintegração ocorre com o demitido, a reversão ocorre com o aposentado. A readaptação ocorre com quem sofreu lesão física ou mental. A recondução só acontece com o servidor e o aproveitamento só envolve disponível. Pronto, só de saber esses termos-chave, tu vai ver que tu vai matar muita coisa em questões. Cara, como eu sou perfeccionista nessa merda aqui, eu vou organizar isso daqui e deixar alinhado, que é um crime deixar essa bagaça toda desalinhada, entendeu? Carreira. Ok. Vamos falar um pouco sobre nomeação, tá bom? Eu vou logo antecipar aqui, ó, algo da nomeação. Então, matamos aqui o artigo 9º. Matamos aqui o artigo 9º que fala sobre formas de provimento, tá bom? Vou colocar aqui em algum local depois. Deixe lá ver a nomeação. Cara, eu vou avançar aqui, ó. E eu vou pegar a nomeação logo exatamente aqui. A nomeação,
que é a primeira forma de provimento, ela vai ser feita em que caráter? Caráter efetivo e em caráter em comissão. Isso aqui eu já te falei lá atrás até, tá bom? Então, olha só, vou mudar até as cores aqui, né? Caráter efetivo e caráter em comissão. Cargo comissionado e o cargo efetivo. O cargo efetivo pede concurso público. O cargo comissionado, não, tá bom? O cargo comissionado é cor dos olhos, tá legal? O cara olha a cor dos olhos, porra, bonita a cor dos olhos, entra, senta aí, tá bom? Já o cargo efetivo, ele só pode ser ou em cargo de carreira ou em cargo isolado. Meu amigo, você já sabe o que é um cargo de carreira, já sabe o que é um cargo isolado. Os cargos em comissão só podem ser em cargos isolados, porque você também já sabe que seria uma puta sacanagem o cara que é comissionado, não fez concurso, não passou por nenhuma seleção, entendeu? Simplesmente ele é nomeado com base na confiança, né, da pessoa que está nomeando. Ele não precisa saber do assunto, ele vai lá, entendeu? Ele vai lá, é nomeado e ele vai lá. E aí o que que acontece? Porra, se esse cara que entrou já, né, ali, sem concurso nem nada, ainda ser promovido, cara, aí é sacanagem, entendeu? Aí é fuleiragem, né, da grossa. Então, não, cargo comissionado não pode ser promovido, só é cargo isolado. Galera, eu vou trazer e vou logo colocar aqui, ó, nessas formas de provimento, tá bom? Então, a nomeação ela pode ser feita de duas formas, tá bom? E quais as formas de nomeação que eu posso fazer? Ah, cara, Adriano, bem simples. É cargo efetivo e cargo comissionado. Significa que eu posso nomear alguém para assumir um cargo efetivo. Eu vou botar só o termo efetivo, vai ficar melhor. Da mesma forma como eu posso, entendeu? Como eu posso nomear alguém para um cargo comissionado. Vou colocar cargo em comissão. É menor e aí dá para completar o que eu quero. Isso. O cargo efetivo, ele vai poder nomear tanto para os chamados cargos de carreira, ele nomeará tanto para os cargos de carreira, como para os cargos isolados. Olha uma pergunta que nunca caiu em prova, né? Servidor público ocupante de cargo isolado será promovido a cada ano. Certo ou errado? O que tu me responde? Porra, Adriano, não sei. Servidor público, vou melhorar ainda. Servidor público será promovido, servidor público ocupante de cargo isolado será promovido a cada 6 meses. Certo ou errado? Porra, Adriano, não sei. Caramba, cargo isolado não recebe promoção. Então, servidor público ocupante de cargo isolado não é promovido. Então, não importa o que ele fala. Quando ele colocar isolado e promovido na mesma frase, eu já falo, tá errado. Entendeu? Opa. Já o cargo em comissão só poderá ser isolado. Só poderá ser isolado, tá bom?
Galera, só para fechar, tá bom? Só para fechar aqui, como é que se dá a nomeação, tá legal? Como é que alguém nomeia ninguém? Alguém. Vamos lá, então, vamos falar sobre isso. É muito simples como ocorre a nomeação, tá bom? Nós temos um bonequinho, mais um documentinho. Porra, é essa, Adriano? Tem um bonequinho aqui, bisonho. E a gente vai ter um documento qualquer. Tá bom? Uma folhinha de papel. Ô, caramba, isso aqui tá uma porcaria. Dizer assim, ó. Tá bom? Agora ficou melhor. Adriano, o que que significa esse bonequinho, esse papelzinho, tá bom? Primeiro, só pode nomear o prefeito. E o documento que ele usa é o decreto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá de verde. É o prefeito. E o documento utilizado é o decreto. Adriano, o que tu está me falando? Se na questão trouxer bem assim, fulano foi nomeado para um cargo efetivo, entendeu? Por meio de portaria, certo ou errado? Errado. Adriano, mas por que vão colocar isso? Porque na lei a gente vai ver que em alguns momentos vai aparecer o termo portaria, entendeu? Vai aparecer o termo edital. Então é claro que o examinador ele pode muito bem fazer o quê? Dar uma misturada nessas coisas aí, tá bom? Galera, vou estar encerrando esse vídeo aqui, formas de provimento, tá bom? E aí eu vou voltar aí no segundo vídeo, falando ainda aqui, ó, sobre alguns, né, elementos, aqui algumas observações, tá bom? Um abraço aí para você, um beijo, continue aqui, fui!